quinto ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades da ficha. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Primeira questão, temos assim. Um depósito cuja capacidade é de 100 litros está cheio de água. Se Alexandre extrair 3/4 de sua capacidade, quantos litros ficam dentro do depósito? Então, a gente já fez uma questão bem parecida com essa, tá certo? Então, aqui, vamos primeiramente descobrir quanto é 3/4 de 100, tá certo? De 100 litros. Então, aí vocês teriam que fazer 100 dividido por 4, que é igual a 25, 25 vezes 3, que é igual a 75. Sendo que 75 é a quantidade que foi extraída. A questão quer saber quantos litros ficam dentro do depósito. Se o depósito tem 100 litros, então se foi extraído 75, então restou 25, porque 100 menos 75 é igual a 25. Então ficou 25 litros dentro do depósito. Então a alternativa correta seria a letra A. Ficam dentro do depósito 25 litros, ok? Segunda questão. Maria teve 30% de desconto na compra de uma blusa que custava R$80. Quantos reais ela teve de desconto? Então, aí, nesse caso, eu transformei 30% para uma fração centesimal. Esse símbolo de porcento representa um denominador 100. Então, aqui, 30% nada mais é do que 30 centésimos. 30 centésimos de quem? De 80, tá certo? Então, nesse caso aqui, não precisa vocês colocarem esses zeros que vem depois da vírgula, tá certo? Então, aqui, eu fiz simplesmente 30 vezes 80, que é igual a 2.400. 2.400 que será dividido por 100. Então, 2.400 dividido por 100 é igual a 24, tá certo? Então, aqui, quantos reais ela teve de desconto? Ela teve de desconto R$24. Nesse caso aqui, no resultado final, vocês iriam acrescentar vírgula 00, tá certo? Já que vocês tiraram no início, no final, vocês iriam acrescentar. A alternativa correta aí seria a letra B. Terceira questão. Sabendo que as frações representam o inteiro ou a parte do inteiro, então podemos classificá-la mediante com o que representam. De acordo com essa classificação, qual das alternativas a seguir é uma fração própria? Sabemos que fração própria é aquela fração cujo numerador é menor do que o denominador, tá certo? Então, a fração própria seria a letra A. Vejam que a letra B, nós temos uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Na letra C, temos uma fração aparente, porque o numerador é múltiplo do denominador. Na letra D e na letra E, nós temos frações impróprias. E essas frações impróprias, elas são não aparentes, tá certo? Porque o numerador não será múltiplo do denominador. Ou seja, o numerador não será divisível pelo denominador, tá certo? Quarta questão. Sabendo que uma caixa d'água tem capacidade para 5.500 litros, quantos litros equivalem a 1, tá certo? Sobre 25 avos dessa caixa. Então, quer saber 25 avos de 5.500. Então, nesse caso aí, vocês iriam fazer o seguinte. Seria 5.500 dividido por 25, tá certo? Que seria igual a 220. 220 vezes 1, que seria igual a 220 litros. Então, a alternativa correta aí seria a letra C. Quando pergunta quantos litros equivale a 1,25 avos dessa caixa, seria igual a 220 litros, tá certo? Quinta questão. Tem assim. Maria Luísa tem 70 rosas. Sabendo que 1/2, tá certo? São amarelas, 3/5 são vermelhas e o restante são brancas. Então, qual é a fração que representa a soma das rosas vermelhas, tá certo? E amarelas. Nesse caso, nem irá interferir o total de rosas, nem as rosas brancas, porque a questão só quer saber a soma das rosas amarelas com as rosas vermelhas, tá certo? Então, aí vocês iriam somar 1/2 mais 3/5. Vejam que eu tenho aqui a adição de frações com denominadores diferentes. Então, vocês teriam que tirar o MMC desses denominadores para reduzir ao mesmo denominador. Então, tirando aí o MMC de 2 e de 5, passei aqui o traço vertical,
Vejam que 2 é um número par, logo será divisível por 2 pelo primeiro número primo. 2 dividido por 2, 1. 5 não é divisível por 2, repete. Então, agora eu tenho 5. O único número divisível por 5 é o próprio 5. Seria 1, mas tem que ser um número maior do que 1. E tem que ser um número primo. Então, aqui 5 dividido por 5, 1. Cheguei aqui aos quocientes iguais a 1. Encerrou, tá certo? Então, aqui, para saber o MMC de 2 e de 5, bastava vocês multiplicarem aqui esses fatores primos. Ou seja, 2 vezes 5, que é igual a 10. Logo, o MMC de 2 e de 5 seria igual a 10, tá certo? Então, os denominadores passariam a ser iguais a 10. Então, aqui, ó, para essa primeira fração, vou descobrir agora quem é o numerador. Então, vocês iriam pegar, tá certo? O novo denominador, 10, dividir pelo denominador anterior e o resultado multiplicar pelo numerador. Ou seja, 10 dividido por 2, que é igual a 5. 5 vezes 1, 5. O mesmo procedimento com a segunda fração. Seria 10 dividido por 5, tá certo? Que seria igual a 2. 2 vezes 3, que seria igual a 6. Então, agora eu tenho frações, a adição de frações com denominadores iguais. Então, mantém esse denominador e soma aqui os numeradores. 5 mais 6, que é igual a 11. Logo, a soma das rosas amarelas com as vermelhas será 11 décimos, ok? Sexta questão. Em uma sala de aula tem 20 alunos, dos quais 2/5 usam óculos. Quantos alunos usam óculos e quantos não usam? Então, primeiramente, vamos descobrir quantos usam óculos. Então, os que usam óculos está sendo representado pela fração 2/5. Então, quanto é 2/5 de 20 alunos? Então, aqui nesse caso, vocês fariam 20 dividido por 5, que é igual a 4. 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, 8 alunos são os que usam óculos, tá certo? Então, para saber a quantidade de alunos que não usam óculos, como se tem 20 alunos nessa sala de aula e 8 usam óculos, então, para saber os que não usam óculos, seria simplesmente 20 menos 8, que é igual a 12. Então, 12 são os que não usam óculos, tá certo? Então, coloquei aqui, 8 usam óculos e 12 não usam óculos, tá certo? Sétima questão. Uma bicicleta custava R$800 à vista. Como Mariano pagou em prestação, o pagamento ficou 18% maior. Quanto ficou o valor dessa bicicleta? Então, vamos descobrir aí quanto será 18% de R$800. Então, aqui transformei 18% para uma fração centesimal. Vocês sabem que esse símbolo de porcento representa uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, ficaria 18 centésimos vezes 800. Então, por enquanto, vocês podem desconsiderar esses dois zeros que vêm depois da vírgula, tá certo? Então, aí vocês fariam 18 vezes 800, que seria igual a 14.400, dividido por 100, que seria igual a 144. Mas 144 não é o valor da bicicleta, e sim o valor do aumento, tá certo? Então, a bicicleta que custava R$800 à vista, como será paga em prestação, terá o quê? 144, tá certo? Aumentado nesse valor. Então, será R$800 mais 144, que é igual a 944. Então, a bicicleta ficou por R$944, porque houve um aumento, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Não se esqueçam de agora tirarem foto dessas atividades e mandarem para mim lá no direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá certo? Não se esqueçam também de colocarem o nome de vocês na ficha, tá bom? Que é muito importante, porque quando vocês forem lá no Colégio Acalanto entregarem essa ficha, é necessário que esteja com o nome de vocês, tá bom? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!